Eu não tenho só um tipo de fração, não. A fração verdadeira, o legítimo conceito de fração é esse aí, tá? Então, eu tenho o total, que eu coloco aqui embaixo, vou colocar 5 agora, tá? 5 são os pedaços que eu tenho para usar o todo. Porém, eu vou usar 2. Então, eu vou usar 2 pedaços do total 5 que eu teria para usar. Então, 2 de 5. 2 pedaços do total 5 pedaços, certo? Eu teria 5, mas eu quero usar 2. Se eu tenho 5 e eu quero usar 2, quantos sobraram para mim? Sobraram 3 de 5. Então, usei 2. Sobraram 3. Só que eu tenho que mostrar de que total, tá? Porque aqui é um pedaço do todo. Pedaço do todo. Se eu não demonstrar assim, se eu falar, usei 2, sobraram 3 e não informar que eu tinha 5, a pessoa não sabe que é uma fração. Ela acha que são 2 inteiros, 3 inteiros, né? E isso é diferente, tá? O que seria isso dentro de uma reta numérica? O que é uma reta numérica? A reta numérica, ela é uma reta que demonstra os numerais que existem, que são infinitos. No meio da reta, eu tenho zero para separar aquilo que é positivo daquilo que é negativo. Porque na vida, a gente tem os números positivos e os números negativos, né? Mais para frente, a gente vai ver exemplos disso. Bom, os positivos pertencem à direita, certo? Então, tudo que tiver à direita é positivo. E também a gente tem a reta que é em pé. Tudo que tiver para cima também é positivo, tá? Mas vamos aqui ficar só com a reta na horizontal. Então, nós temos uma reta que é positiva, a parte que é positiva, né? Que é uma semi-reta. E nós vamos aqui numerar, fazer a numeração com os números inteiros. 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros e por aí vai, porque os numerais são infinitos. Esses aqui são conhecidos como os numerais naturais, lembram disso? Dentre os números reais, nós temos os racionais e os irracionais. Dentro dos racionais, que são aqueles que viram fração na hora que eu quero, eu tenho os inteiros, que podem ser positivos ou negativos, e dentre esses inteiros, esses positivos recebem um nome especial de naturais, tá? Então, eu tenho aqui numerais naturais, inteiros naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Eles representam que tudo está inteiro, ó. Um inteiro, dois inteiros, três inteiros. Um aluno, dois alunos, três alunos. Uma bola, duas bolas, três bolas. Um chocolate, dois chocolates, três chocolates. Um bolo, dois bolos, três bolos. Um dia, dois dias, três dias, por aí vai. É tudo inteirinho, tá? Porém, nós sabemos que muitas coisas não são totalmente inteiras, elas são quebradinhas. Então, por exemplo, 1,5. O que significa 1,5? O que está aqui significa que algo está inteiro. Então, eu tenho algo que está inteiro uma vez inteira, ó, um inteiro. Porém, ele não está só uma vez, ele está um pouco para frente de uma vez. Então, ele está uma vez inteira e metade de outro inteiro, porque 0,5 é metade, né? Metade de um inteiro. Então, o que é isso aqui? Significa que algo está um inteirinho mais metade de outro, né? E juntando a gente tem 1,5, tá? Em fração, o que seria isso? 1 inteiro, que é isso aqui, ó. E agora vem a fração. 5 de 10, que vira 1 de 2. Então, eu tenho 1 inteiro e metade. Vocês vão ver depois como que isso vira isso, tá? Bom, isso aqui, toda essa representação, ela é uma equivalência, tá? Representação da mesma coisa, da mesma quantidade em maneiras diferentes. Isso é chamado de equivalência. Bom, o que eu tenho aqui? Eu não tenho os numerais inteiros? Como é que eu representaria esse 1,5 aqui na reta? Eu viria aqui, ó, quantos inteiros eu tenho? Um inteiro. Então, aqui, ó, um inteiro. Tô na casa do 1 indo para frente.
mas eu não cheguei no 2 ainda. Então, eu tenho o quê? 1 inteiro, ó, 1 inteiro e metade. Então, ó, 1, 2, metade, ó. Aqui, ó, 1,5, tá? Nesse caso aqui, eu posso representar em número decimal, que é o número com vírgula, ou eu posso representar assim, ó, que é a fração mista. O que é um número misto? Número misto é quando eu estou trabalhando com uma fração imprópria. E nós vamos ver o que significa isso. Bom, nós temos 3 tipos de fração que aparecem para trabalharmos com elas, tá? Nós temos a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. O que significa isso? Fração própria é essa fração verdadeira, esse verdadeiro conceito de fração que eu acabei de mostrar para vocês. Ou seja, eu tenho o todo, vamos colocar o todo como 5. 5 partes iguais formam o meu todo. E dessas 5 partes que eu teria para usar, eu vou usar 2. Então, eu usei um pedaço do todo, como todo eram 5 pedaços, eu usei 2, deu tudo certo. Um só inteiro foi necessário para executar a situação. Então, neste caso, a gente chama de fração própria. Aquela em que aquilo que a gente vai usar é menos do que aquilo que a gente tem. Se a gente for falar isso na linguagem dos inteiros, ele é sempre menor do que um inteiro. Como assim menor do que um inteiro? O meu inteiro tem 5 pedaços, não é? Ó, o meu inteiro tem 5 partes. E eu usei um pedaço das 5 partes. Que pedaço foi esse? 2 pedacinhos. Então, 2 de 5. 2 de 5, ainda sobraram 3 pedacinhos. Então, eu usei menos que um inteiro. Quando eu faço toda a situação com menos de um inteiro, a fração é própria, ela é verdadeira, aquela que dá para fazer porque a gente tem o suficiente para executar, né? Então, todo o resultado, depois vocês vão ver para frente que resultado é esse, da razão aqui, vai ser menor do que o inteiro, tá? Porque o numerador é menor do que o denominador, tá? O que é uma fração imprópria? O in, ó, faz com que o própria seja negado, ó. Imprópria, o contrário da própria. Como assim? Eu tenho que usar um pedaço maior do que eu teria para usar. Então, por exemplo, algo foi dividido em 5 pedaços, então eu tenho 5 pedaços ao todo, né? Que significa que tá inteiro, ó, um inteiro, certo? Esse meu um inteiro tem 5 partes e eu preciso usar 7. Se eu tenho 5 e eu preciso usar 7, um só inteiro não será o suficiente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um próximo inteiro para poder fazer, né, pegar as partes que estão faltando. Então, por exemplo, do primeiro eu vou usar tudo, ó. Algo estava com 5 partes, eu usei as 5 partes. Usei tudo? Usei tudo do meu inteiro, mas eu não usei tudo que eu preciso. Então, você vai lá e pega outro inteiro igualzinho. E já que você já pegou 5 aqui, para completar 7, faltam 2 pedacinhos, tá vendo aqui? Então, eu preciso de mais de um inteiro para executar a situação. Toda fração imprópria, ela é maior do que um inteiro. É o oposto da própria. Ou seja, o meu numerador vai ser sempre maior, aqui ó, o numerador sempre vai ser maior do que o meu denominador. Sempre vai passar do meu inteiro e eu vou precisar de outro para completar a situação. Quando isso acontecer na fração imprópria, nós vamos trabalhar com número misto. O que é um número misto? Um número misturado. Como assim misturado? Vamos ver aqui a situação. Se eu tenho 5 pedaços formando o meu inteiro e eu usei os 5 pedaços, eu posso demonstrar isso em um inteiro. Eu usei tudo, eu usei um inteiro. E daqui você também usou um inteiro? Não, daqui eu usei um pedaço mesmo. Então, 2/5. O que eu tenho aqui agora? Um número misturado. Veja que esse 1 aqui, ó, ele é um inteiro. E este daqui é uma fração, demonstrando que aqui eu usei um inteiro totalmente. Aí eu olho para cá, quanto que tinha o meu inteiro? Tinha 5 pedaços, então aqui eu usei 5 de 5, 5/5. E para completar os 7 pedacinhos, eu precisei usar mais 2 de um próximo inteiro igualzinho a este anterior, ok? Formamos um número misto. Toda fração imprópria gera um número misto, tá? Toda fração imprópria gera um número misto, ok?
é uma equivalência também. É uma forma de demonstrar a fração imprópria que é em número misto, um número misturado, ok? E temos a fração aparente, que o próprio nome está dizendo. Ela se parece com fração, porque tem o repartimento do total, né? E tem as partes que foram usadas. Porém, se eu for executar a situação, eu vejo que no final eu usei tudo. Quer ver? Traço. O meu total foi dividido em 5 pedaços e eu usei 10. Ao pegar algo e dividir em 5 pedaços, para que eu consiga usar 10, um só inteiro não é possível. Eu precisei de 2 inteiros. Eu usei 2 inteiros totalmente? Vamos ver. O primeiro inteiro tem 5 partes, certo? E eu usei tudo. Então, eu usei um inteiro. Mas ele só tem 5 partes, eu preciso de 10. O segundo, eu fui lá e usei também 5 partes, formando o próximo inteiro. Usei tudo também. No final, eu usei as 10 partes que eu precisava. Para isso, eu usei 2 inteiros completamente. Então, por mais que eu tenha dividido o meu inteiro e usado os pedacinhos, pedacinho, pedacinho, no final eu usei tudo, né? Usou tudo. Então, neste caso, sempre vai gerar os inteiros totais. Então, neste caso, existe uma aparência de fração, porém, está sempre representando número inteiro, tá? Aqui, por exemplo, na fração imprópria, eu também precisei de 2 inteiros, só que eu só usei um totalmente, esse aqui. O outro não foi usado totalmente, eu usei uma parte para completar o que estava faltando, e ainda sobrou uma outra parte, que são 3/5, certo? Então, é diferente, ó. A fração imprópria, ela forma um número misto. A fração aparente, a gente usa tudo. Então, a gente, no final, tem, na verdade, um número inteiro. Neste caso aqui, ó, 10/5 representa, na verdade, 2 inteiros. Representa isso aqui. É uma equivalência, tá?